CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando neste feriadão mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, sexta-feira santa, 29 de março de 2024. Vamos juntos até meio-dia atualizando todas as informações do time do seu coração. E começamos falando de tênis. As semifinais do Miami Open 2024 na chave masculina serão realizadas hoje. Após eliminação de Alcaraz, dois dos principais favoritos se enfrentam nessa fase, Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Na outra chave, Grigor Dimitrov, algoz de Alcaraz, encara o alemão Alexander Zverev por uma vaga na final. A Ponte Preta espera pelo zagueiro Sérgio Rafael do Nova Iguaçu. O jogador está envolvido na decisão do Campeonato Carioca e será apresentado a macaca depois. Depois de encerrar a passagem pelo Coritiba em novembro de 2023, o zagueiro Henrique, ex-Palmeiras, Corinthians, Barcelona, assumiu um novo desafio. Ele será presidente do Nacional, clube do interior do Paraná. A equipe, que era de Rolândia, conquistou o acesso à segunda divisão do Campeonato Paranaense em 2023 e anunciou neste ano a migração para a cidade de Campo Mourão. E o destaque agora de Vinícius Moura. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira, o Alviverde teve dificuldades contra o Novo Horizontino no primeiro tempo, mas melhorou na etapa complementar e saiu com a vitória por 1-0, graças a um gol de Hendrick. O adversário palmeirense na decisão será o Santos, que mandará a primeira partida na Vila Belmiro. O jogo acontecerá neste domingo às 18h. Unimed Campinas entra em quadra hoje à noite para enfrentar o Corinthians. A partida será às 9h no Parque São Jorge. Campinas vive um momento complicado extra-quadra. O técnico Diego Maranini pediu demissão ontem à tarde. A equipe será comandada interinamente pelo auxiliar Bernardo dos Santos. Campinas é o quinto colocado da LBF, a Liga de Basquete Feminino, com 11 pontos e está na zona de classificação. E o Guarani vive a expectativa de oficializar a contratação do meia Luan Dias, que pertence ao Água Santa. O Bugre superou a concorrência de Juventude Goiás para um contrato de empréstimo até o fim do ano. E neste fim de semana começam as decisões dos campeonatos estaduais. Pelo Carioca, amanhã, pelo Campeonato Carioca, amanhã, Nova Iguaçu e Flamengo duelam no Maracanã. Tem Atlético e Cruzeiro na Arena MRV no Campeonato Mineiro. No Gauchão, o Juventude recebe o Grêmio no Alfredo Jaconi. E tem decisão também na Série A2 do Campeonato Paulista, o destaque da segunda divisão estadual com Fábio Chaib. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. E amanhã também começa as semifinais da Série A2 do Paulistão. Amanhã às 3h10 da tarde, o Noroeste recebe a Portuguesa Santista no Alfredo de Castilho, em Bauru. Já no domingo às 11h10, na outra chave, na outra perna, na Rua Javari, o Juventus encara o Velo Clube. As partidas de volta acontecem no outro final de semana, nos dias 6 e 7 de abril. E o destaque da opinião aqui do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Boa sexta-feira para você, Carlão. Boa sexta-feira, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Olha, parabéns ao Novo Horizontino. Vamos discutir muito acerca da final do Campeonato Paulista, classificação do Palmeiras, né? O super competitivo Palmeiras, favorito até a conquista do título paulista, mas o Novo Horizontino mostrou como se faz futebol. A segunda temporada aí de sucesso, ano passado vice da A2, boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, esse ano entre os melhores do Campeonato Paulista, apresentando o Rômulo ao Brasil. Outros jogadores também se revelaram. Parabéns, o técnico Eduardo Batista se reinventou
E hoje, em termos de futebol paulista, não falo no âmbito nacional, falo de âmbito estadual, podemos considerar sim como uma referência, pelo menos no futebol do nosso interior. Parabéns ao Tigre! É isso, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode mandar a sua mensagem também, 991869070, 991869070, o código de área é o 19. Fique à vontade para participar do CBN Esportes. Trabalhos técnicos nesta sexta-feira. Time completo, hein? Sensacional. Valmir Bortoleto operando os botões do CBN Esportes, com o Daniel França na coordenação do stream, com todas as imagens que você acompanha no youtube.com/CBN Campinas. Sensacional! CBN Esportes está no ar. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. O trânsito de Campinas com Flávio Botelho. Grande abraço, ótima sexta-feira para você, Flavião. Grande abraço, Júlio Ribeiro, Júlio Nascimento. Uma excelente Páscoa para você, pois estamos no último boletim que eu faço nesta sexta-feira santa. Bem, Júlio, a Avenida Barão de Itapura tem trânsito fluindo bem, com maior movimentação apenas na chegada da Avenida Brasil. Na Brasil, mais intenso no sentido centro, no cruzamento com a Imperatriz Leopoldina e no acesso para a Orozimbo Maia. No sentido Vila Nova, segue sem transtornos. Na Orozimbo Maia, mais intenso na chegada a Brasil e mais à frente na Delfino Sintra, ali na região da Maternidade. No lado oposto, sentido norte-sul, trânsito livre. Na área central de Campinas, Júlio, trânsito intenso na Barão de Jaguara, desde a Moraes Salles até o final dela, ali na Barreto Leme. A Benjamin Constant também tem trânsito intenso, principalmente no trecho entre a Praça Bento Quirino até a chegada a Senador Saraiva. Júlia, é com você. Valeu, Flávio. Ótimo final de semana para você. Feliz Páscoa. Grande o Flávio Botelho, que está aqui na programação da CBN com atualizações do trânsito. Tá parado no trânsito e pensando em trocar de carro? A chance é agora. O Feirão BV tá on e com taxas reduzidas para você financiar seu carro. Acesse bv.com.br e simule online. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E falta pouco para começar as quartas de final da Superliga Masculina. Melhor de 3, hein? Confrontos da primeira rodada que começam no domingo. 18h30, Cruzeiro e Campinas, primeiro jogo em Minas Gerais. Guarulhos pega Minas, primeiro jogo também no domingo às 9 da noite em São Paulo. E o SESI Bauru joga contra Araguari em São Paulo na segunda-feira às 18h30. Fechando os jogos de ida também na segunda-feira às 9 da noite. São José e Joinville no interior de São Paulo são os confrontos das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. CBN Esportes Campinas. Voltamos em 11 horas e 18 minutos. Antes aqui da gente avançar com o nosso noticiário, deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que está participando, né, pelo WhatsApp. Bom dia, boa Páscoa a todos os ouvintes da CBN, do CBN Esportes. A Sociedade Esportiva Palmeiras deveria ter jogado na quarta-feira para ter mais um dia de preparação para a primeira partida da final contra o nosso Santos. Certo, Carlão? É o Eduardo Coelho, professor Coelho. Grande Eduardo Coelho, bom dia a você. Cara, é a tabela, né? É claro que atrapalha. Eu acho que hoje a maneira como o futebol brasileiro é conduzido, o calendário, você ter um dia a mais de descanso é sempre importante, né? Tem meu professor de futebol lá, o Serginho Rodrigo, ele fala assim que descanso também é treino. E acaba interferindo, né? Ontem o Palmeiras já deu alguns sinais, o próprio Endrick, né, saiu com a coxa lesionada, a gente espera que não seja nada grave, que possa reforçar o Palmeiras, mas pode ter alguma influência sim. Um dia a mais de descanso, o Santos pode tirar proveito. Mas foi o próprio Palmeiras que quis na quinta-feira, viu, Julio? Porque naquela, FIFA, né? Naquela reunião que sempre acontece antes com os clubes envolvidos nas partidas, o Palmeiras pediu, tanto é que ontem o jogo foi no horário tradicional de quarta-feira, né? Pela rede aberta que transmite as partidas do Paulistão. Geralmente é quarta-feira, 9h35, e ontem, excepcionalmente, o Palmeiras jogou a quinta-feira, às 9h35, porque o Palmeiras tinha 3 jogadores convocados, né? O próprio Richard Rios, o Murilo e o Endrick na seleção brasileira, e o Palmeiras pediu então para jogar um dia depois para poder ter o retorno desses jogadores depois da data FIFA. O Palmeiras que quis jogar na quinta-feira mesmo. Mas o futebol, Júlio, Fabião, o futebol brasileiro, o calendário, ele é maluco, né? Às vezes a gente critica, um caso emblemático, né, que a gente tem comentado muito é do Rames Rodrigues, né? Como que ele vai para a Colômbia, ele joga, ele aparece, ele é protagonista, do São Paulo não. É difícil, cara. Principalmente esses jogadores que eles vêm da Europa ou eles vêm de um outro centro, acostumados aí a um jogo por semana, no máximo 2, né? Os deslocamentos no Brasil é muito complicado, né? Principalmente Série B de Campeonato Brasileiro. E hoje o futebol mudou, ele não é como antigamente, o cara corria 7, 8, hoje o cara corre 14, 15 quilômetros por jogo, então é muito complicado alguns jogadores do futebol europeu, a adaptação por aqui, né? E eu acho que nessa possibilidade, não que o Santos vai ganhar o jogo por causa de um dia a mais de descanso, mas que ajuda na recuperação do atleta, sem dúvida alguma. É isso. Só que nesse caso hipotético aí do pedido do Palmeiras, imagina se é o Novo Horizontino que passa, né? Exatamente. Novo Horizontino. Também, verdade. Novo Horizontino não queria jogar na quinta, mas enfim, quem passou foi o Palmeiras, então deu tudo certo aí pra Federação Paulista. Aliás, até para a gente entrar nesse assunto, Palmeiras e Novo Horizontino, vamos com Vinícius Moura atualizando informações desse confronto da semifinal. Quem esperava facilidades para o favorito Palmeiras no duelo contra o Novo Horizontino na segunda semifinal do Campeonato Paulista, se surpreendeu. Marcando de forma inteligente e aproveitando as esticadas de bola para os homens de frente, o time do interior foi superior ao Alviverde e só não saiu à frente no placar devido ao desperdício das chances criadas. A falta de gols cobrou preço. O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo e logo aos 7 minutos abriu o placar com o Endrick, aproveitando uma bola escorada por Flaco Lopes. O Palmeiras seguiu melhor, criando e desperdiçando chances,
enquanto o Novo Horizontino não esboçou reação. Final Palmeiras, classificado para a final 1, Novo Horizontino 0. O técnico palmeirense Abel Ferreira afirmou que o primeiro desafio de seu time no duelo contra o Novo Horizontino foi retomar a boa forma antes da pausa para a data FIFA. Estas paragens de seleção têm coisas boas e outras menos boas, como é, por exemplo, quebrar o ritmo que nós vinhamos, 15 dias quase de paragem, e portanto isto acho que beneficiou mais o Novo Horizontino do que nós, uma equipa muito bem organizada, muito intensa, que joga sem responsabilidade nenhuma, isso nota-se. O Santos será o adversário do Palmeiras na decisão, e o primeiro jogo ocorrerá na Vila Belmiro neste domingo às 6 horas. Em nota divulgada nesta quinta, o Peixe informou que buscava mandar a partida na capital paulista, mas que, por não ter nenhuma opção de estádio na capital, devido à recusa de Corinthians e São Paulo de cederem novamente seus estádios, acabou escolhendo a Vila Belmiro mesmo. Enquanto os titulares do Corinthians descansaram após o amistoso contra o Londrina, atletas que se recuperaram de lesão trabalharam no centro de treinamentos. Foram os casos de Maicon, Igor Coronado, Diego Palácios e Fausto Vera, que vivem a expectativa de defenderem o time na terça-feira, quando o Corinthians enfrenta o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Já o São Paulo se prepara para jogar contra o Tajeres da Argentina pela Libertadores, na próxima quinta-feira. Ontem, o tricolor contou com os retornos aos treinos do goleiro Rafael e do volante Pablo Maia, que defenderam a seleção brasileira na data FIFA. A previsão é de que o meia James Rodrigues, que esteve com a seleção colombiana, treine hoje. De São Paulo, Vinícius Moura. Uma vitória suada do Palmeiras ontem, né? Para quem esperava, como o Vini disse, né? Para quem esperava facilidade, Palmeiras muito soberano. No Novo Horizontino mostrou muito valor mesmo, um trabalho muito bom do Eduardo Batista, né? Sem dúvida. Cara, hoje não tem muito esse negócio de facilidade, né? O time pode transformar o jogo em fácil. Por exemplo, o Palmeiras e Ponte Preta. Antes da partida, todos apostavam no Palmeiras favorito, tal. Agora ninguém imaginava um Palmeiras tão superior ou uma Ponte tão abaixo, tão apática. Ontem, claro, um Palmeiras favorito, um Palmeiras que se colocasse em campo tudo aquilo que tem à disposição, iria vencer o Novo Horizontino, mas longe de ser fácil, né? O Novo Horizontino já deu mostras, inclusive contra o próprio Palmeiras, do que é capaz. E fez um grande jogo, um primeiro tempo consistente, que poderia até ter marcado gols. Não sei se o Eduardo Batista não abrisse mão do esquema com 3 zagueiros, talvez poderia ter uma melhor sorte, né? O Novo Horizontino estava muito bem compactado com a linha de 3, e depois ele colocou o Danilo Barcelos, abriu mão do Luizão, e abriu um pouquinho. O Palmeiras utilizou a jogada aérea e saiu gol até nesse tipo de jogada, mas foi um Novo Horizontino valente, fez um grande campeonato. Parabéns ao Eduardo, parabéns ao Rômulo, né, que foi a grata surpresa aí do Novo Horizontino para este campeonato paulista. E o Palmeiras teve que suar, principalmente no segundo tempo, em que aí prevaleceu a qualidade técnica, né, o fator Hendrick hoje, que sem dúvida alguma é algo sensacional na vida do Palmeiras, e por isso venceu merecidamente, mas palmas, aplausos sim ao Tigre de Novo Horizonte. E aí, Fábio Scheibe? Foi muito bem o Novo Horizontino ontem, né? Fazendo uma marcação homem a homem nos jogadores do Palmeiras, né? Até essa forma que a gente diz, né? Espelhou o time, fez justamente a marcação em cima de todos os jogadores, Palmeiras com 3 zagueiros também, o Marcos Rocha como uma forma de zagueiro jogando pelo Palmeiras, e teve as melhores chances no primeiro tempo, né? Teve uma cabeçada, o próprio Rômulo teve uma oportunidade na frente da área, ali na meia-lua da área, chutou mal, chutou por cima, mas o Novo Horizontino muito bem, deixou a torcida e quem estava presente no Allianz Parque até apreensivo. Pro segundo tempo, o Palmeiras conseguiu mudar a forma de jogar, conseguiu esse gol logo no início, que facilitou também, e acabou sendo isso, mas o Novo Horizontino foi muito bem. O Palmeiras agora tem esses dias aí para essa final contra o Santos. Hoje na Federação Paulista tem aquela tradicional entrevista com os capitães, né, com os técnicos também da final. E o Palmeiras joga na Vila Belmiro tentando aí o tricampeonato consecutivo, né, no primeiro jogo na Vila, depois no Allianz Parque no próximo domingo. É isso, agora um confronto que eu tô muito curioso para ver, né? Sim.
Fábio Carille já montou bons times contra Palmeiras, vai ser muito interessante essa final. Inclusive, Fábio Carille ganhou do Palmeiras, o Paulista, em 2018, lá dentro do Allianz Parque. Eu tô curioso, principalmente com a postura do Santos, né? O Palmeiras é aquilo. O Palmeiras é competitivo, ele joga da mesma maneira contra o Novo Horizontino, contra o Santos, contra o Chelsea, né? Independente do resultado. É um Palmeiras que vai muito forte lá para a Baixada Santista. Agora estou curioso com o Santos. O Santos tem que tomar cuidado, assim. Por exemplo, vai jogar na Vila Belmiro, é aquele astral, é aquela, né, aquela atmosfera diferente, mas não pode partir com tudo para cima do Palmeiras, hein? Porque se partir com tudo pode ser surpreendido dentro de casa. Mas é um Santos que se fortaleceu, a maneira como o clube absorveu o rebaixamento, agora com uma nova administração, com esse boom de jogar em São Paulo, né, com o ressurgimento da torcida, a torcida abraçou a causa. E o Santos é outra coisa. Independente do que acontecer na final do Paulista, eu até acredito um pouco mais no Palmeiras, isso não quer dizer que o Santos não pode ganhar, acredito um pouco mais no Palmeiras, mas o ano de 2024, assim, ele me parece um ano muito positivo para o Santos. Em termos de Série B, só tem a Série B para disputar, ou seja, passa de passagem pela Série B e aí sim, se reestruturar para fazer um 2025 com a cara do Santos Futebol Clube, um 2025 com vitórias. E o Endrick tem uma estrela... impressionante, né? Impressionante. Essa semana foram 3 gols em 3 países diferentes, 3 estádios diferentes. O cara entra, parece que a bola procura ele. Lógico, ele se posiciona muito bem, mas parece que ele tá sempre atento à jogada. Até o Carlão a gente tava falando antes. Como ele, nessa jogada do gol do Palmeiras, como ele sai, já procura. Ele sai da marcação, ele sai da área praticamente, né? Ele se afasta ali do bololô e a bola sobra pra ele, domina. Não, ele já domina pronto pra chutar. E aquela foto que ele tira com a bandeira do Palmeiras é emblemática também, né? Parece que toda foto que ele faz também viraliza, né? Inclusive fotos que estão destacadas na imprensa espanhola hoje, claro, né? O Marca é o principal jornal de Madrid. Imparável. Tá dizendo aqui, ó, imparável Endrick. E a gente percebe o Endrick, assim, ele está sendo muito bem assessorado em todos os sentidos, na própria educação dele, só que ele não perde a naturalidade, né? Sim. Porque vamos traçar um paralelo com o Neymar. São características diferentes, personalidades diferentes também, mas com o genuíno do futebol, né? Jogadores bons de bola, uma barbaridade. Mas o Neymar, quando ele inicia a carreira, ele já é completamente monitorado, assessorado, mas meio que artificial em algumas situações. Eu também sempre achei isso também. Agora, cara, o Endrick não. O Endrick é dele, cara. Sim. É garoto, as comemorações, a maneira dele se comportar, o próprio olhar dele, né? Eu acho engraçado, assim, o meu sentimento com relação ao Endrick. Os caras dão porrada nele, ele faz cara de dó. Você fica com dó dele, né? Porque ele tá apanhando. Mas, cara, sensacional. É um menino, assim, eu deposito nele pós-Neymar. Tem o Vinícius Júnior também, claro, mas um protagonismo em termos de seleção brasileira. Pois é, o Marca falou imparável, né? O As também nasce uma estrela, né? Então todo mundo muito entusiasmado com a produção do Endrick agora e de fato ele tá liderando essa temporada no Palmeiras. E parece que não tá subindo tanto pra cabeça assim, né, dele. Por enquanto, né? Tá tranquilo. Vamos torcer pra que acho que até o Neymar é um bom exemplo disso também, de um cara que levou muito bem, né, a questão da fama, dessa dimensão. Cara, o Neymar, outro dia até batendo um papo, até com o meu filho Arthurzinho, que fala muito do Neymar, daquele Santos, né, tal. Cara, o Neymar, em termos de Santos, ele não machucava, ele foi impecável. Isso, matou, impecável. E tem o Neymar no Cartola, então? Meu Deus do céu. Nossa, cara, era impressionante, era 30 pontos pra mais. E ele não machucava, cara. Era 30 pontos pra mais. O Neymar viveu, assim, um auge absurdo no Santos. Não, caía, não levou. Outro dia eu assisti o jogo do Flamengo e Santos novamente. Cara, parecia homem elástico, bebê elástico. E batiam. Tá louco. E ele não machucava, era impressionante. Boa, daqui a pouco a gente volta pra falar de Guarani, Ponte Preta e mais informações do futebol. 11 horas e 31 minutos. Repórter CBN. Sexta-feira, 29 de março de 2024.
O Ministério da Justiça encerra hoje a atuação da Força Nacional nas buscas pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O órgão informou que a operação vai entrar agora em uma segunda fase, focada em ações de inteligência para tentar capturar Deibson Nascimento e Rogério Mendonça. Eles estão foragidos desde o dia 14 de fevereiro. Na semana passada, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, havia estendido a presença da força na região por 10 dias, mas não há mais possibilidade de prorrogar o prazo, de acordo com a pasta. Em entrevista à CBN, o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, afirmou que a mudança foi pensada para acelerar a procura pela dupla. O governo federal deve anunciar até domingo um aumento de 4,5% no preço dos medicamentos. O reajuste é uma projeção da indústria farmacêutica que equivale à inflação acumulada no período de 12 meses. A lei prevê que o comunicado seja feito até o final de março para começar a valer a partir de abril em cerca de 10 mil remédios. De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a elevação do preço final é necessária para repor os custos da indústria. Chega a 18 o número de mortes em Madagascar por causa de um ciclone tropical que passou pela ilha nesta semana. 3 pessoas ficaram feridas e 4 estão desaparecidas. Mais de 20 mil estão fora de casa em razão do desastre. As informações foram confirmadas por autoridades locais. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Mandar um abraço aqui pra galera que tá participando pelo WhatsApp. 998869070. 998869070. Você que está no feriadão com a gente. Bom dia! Acho que por não ter novidade no resultado de ontem, os comentaristas antes vão focar nas entrevistas do Abel criticando o calendário novamente. Libertadores no meio das finais, já tô até vendo. Não tá gostando? Vai embora. Manda aqui o Fábio Veloso a mensagem sobre as coletivas do Abel Ferreira. Mas, de fato, acho que atrapalha, assim, né? Você ter, em algumas situações, um jogo importante no meio das finais. Claro que atrapalha. Meio que tira o foco, né? Acho que a final ela merece toda a concentração do mundo. Então, se o Abel reclamar, acho justo. E outra, ele tem a Libertadores no meio do caminho. Na Argentina o jogo, né, contra o São Lourenço. Então, isso atrapalha. Eu não vejo... Cara, eu sou completamente tranquilo com relação ao Abel. Acho que às vezes ele comete, sim, excessos
Mas como os outros treinadores do Brasil também, vários cometem. E não é? Em alguns momentos eu percebo sim que parte da imprensa gosta, né, de cutucar o Abel. Eu acho que as duas partes. O Abel tem os exageros dele, nós às vezes, né? Eu coloco nós porque, né, são companheiros também nossos, e há um certo exagero também ao analisar o Abel. Mas eu não vejo assim, não sou tão Abel, anti-Abel, não. Eu acho que eu diminui o meu ranço pelas entrevistas, pelas patadas. Acho que eu me acostumei, acho. Mas nós já tivemos, Júlio, por exemplo, década de 90, o Tele Santana era muito assim, cara. E ele era o técnico daquele momento. Tivemos o momento do Muricy, né? Muricy também sempre foi meio austero, né? Quem tá no topo é sempre mais batido, mais visado. Mais visado. Mas você acompanha bastante também, eu sei que você acompanha bastante a imprensa gaúcha, e quem tá reclamando bastante é o Renato Gaúcho, que vai fazer a final do Grêmio e Juventude no sábado, e na terça-feira tem um jogo dificílimo contra o The Strongest na altitude da Bolívia, lá na altitude de La Paz. Isso é difícil. O Grêmio já vai com o time inteiramente reserva, ele já tá soltando o verbo quanto a isso, porque tem essa final. Aí o Grêmio tentando o heptacampeonato no Gaúcho, e ele tá falando bastante também. Cara, o Grêmio, se o Grêmio ganhar o 7º seguido, o torcedor do Inter vai querer, meu Deus do céu. E outra, né, Júlio? Tende a isso, né? Desde 2016 o Inter não ganha sequer aquela Recopa Gaúcha, cara. É muita coisa. Por uma rivalidade igual o Grenal, é muito forte. É muito forte. A pressão em cima do Inter ano que vem, em cima do Campeonato Gaúcho, vai ser grande. Sim. E é engraçado que no Sul nós tivemos muitas dinastias, né? Então, é o Inter da década de 70 que enfileira títulos e o Grêmio fica ali, né, apenas assistindo. Aí depois vem o Grêmio da época de Filipão, também ganhando de 80 a tudo. 90, né, Grêmio? Aí vem o Inter da Alessandro, que ganha tudo. Aí vem o Grêmio, o Renato Gaúcho Luan, né? Isso. Que ganha muito também. Só que dessa vez, o Grêmio, ultimamente, não tem mostrado grandes equipes, né? E mesmo assim tem conquistado, porque muito mais em virtude do fracasso do Inter do que propriamente um grande time do Grêmio. Não, o Grêmio que teve recente foi o Soares, né? Que foi um caso à parte também. Mas aquelas dinastias, sabe, Fabião? Tipo, aqueles timaços, né? Que hora ou outra Inter e Grêmio apresentam. O Renato tá chegando a mais de 800 jogos pelo Grêmio, né? Entre jogador e técnico. Como técnico, batendo 500. Nossa. Manda, né? Esse número aqui no Brasil é uma coisa impressionante, cara. É só um cara como o Renato, é só uma ligação de Renato e Grêmio que permite isso, né? É que se o Rogério tivesse tido sucesso com o São Paulo, como técnico, assim, mais sucesso, né? Eu acho que ele seria o único a ficar tanto tempo no clube como o Renato Gaúcho. Hoje eu não vejo ninguém com potencial de ficar mais de 4, 5 anos. Tem o Abel, né? O Abel tá 4 anos, mas tem 200 e poucos jogos. Olha a diferença. Cara, é muita coisa. Já, muita coisa. O Abel, com certeza, criou esse laço, essa relação com o Palmeiras já como técnico, né? Não tinha nem a questão do jogador, mas bem lembrado. Bom dia, Carlão, JN, Fábio, tamo junto, Xeronal, feliz Páscoa a todos. Pintou campeão, hein? Pintou campeão, Cristiano Salviano tá dizendo aqui. Quem? O Davi. Falando de Big Brother, ó. Ô, Cristiano Salviano, tu falando de Big Brother, cara. Sei lá, eu tava acompanhando, viu, Cristiano? O Carlão me desanimou. Aí o Carlão falou, larga isso aí. Tá muito agressivo, muita briga. Chega o nosso dia a dia, né, cara? É um dia a dia tão difícil. Aqui na redação? Não, assim, o dia a dia, né? A vida do brasileiro não é fácil, né? Agora, quando chega em casa, você quer dar uma relaxada e tal. Às vezes até antigamente, eu não sou refratário ao Big Brother, tanto é que eu assistia, consumia. Mas esse último, muita briga, tá louco. Aí não dá. Você para na novela ali, então. Depois da novela vai dormir. Mas eu já fui mais noveleiro, confesso que hoje. Eu já contei aqui, né? Eu tô dorameiro, Júlio. Dorameiro. Os filmes coreanos. O JP de Moraes, bom dia, CBN na estrada, ouvindo vocês. Aê. Com a Maristela, Joana, Bento e JP de Moraes. Grande abraço aí à família, boa viagem para vocês. Uma boa Páscoa. Feliz Páscoa a todos. Se o Santos for campeão, é zebra? Pergunta aqui o Ricardo. Não, né? Que isso, zebra nada. Clássico, né? Tá valendo. Clássico. O Palmeiras tem mais condições pelo que o Palmeiras tem apresentado nos últimos anos, né? Acostumado a decisões.
Mas, cara, é o Santos. Esse primeiro jogo vai ser fundamental, né? Esse primeiro jogo, os Palmeiras, por exemplo, como aconteceu, eu tava lembrando, em 2009, que o Corinthians foi jogar com o Santos, o Corinthians fez 3-1, aquele golaço do Ronaldo de cobertura. Sim. Ali já matou o confronto, porque vai jogar no Pacaembu depois. É o mesmo caso do Palmeiras e do Santos também. O Santos fazer um bom jogo nesse primeiro pra sair, entre aspas, vivo, né? Pra decidir no Allianz Parque, que a gente sabe que é bem difícil também. É isso, manda um abraço aqui também pro Luiz, tá ainda sobre a discussão de ontem, envolvendo vai falar de estádio, os empréstimos aí aos estádios. Cara do céu, essa foi a polêmica. Eu acho que foi a maior polêmica nessa nossa trajetória aqui. Nem a imprensa santista. Não, nem a gente aguenta mais. Eu já desisti. Não é que eu desisti da discussão, eu cansei já. O Luiz tá falando que tem que normalizar mais, inclusive jogar mais vezes no Allianz Parque. Como é que tava o gramado ontem, Fábio, do Allianz? Pareceu um pouco mais escorregadio, um pouco mais rápido, assim. Mais de cima, o visual dele. Até não tapa, né? Não tava verdinho, igual, por exemplo, a Arena Itaquera do Corinthians, na Química Arena, que é bem bonito, chama bastante atenção, mas tava verde e tava, claro, verde por causa da grama, mas tava com alguns pontos, assim, que a gente via que tava meio falho ainda, mas o que pareceu que a bola corria mais e que os jogadores tiveram mais escorregões, assim como acontece justamente na Arena Itaquera também, que é um pouco dessa cortiça que tem, né? Um pouco artificial também, mas os jogadores estavam escorregando bastante ontem. Boa, nós da firma que ouvimos todos os dias vocês da CBN na hora do almoço, desejamos uma feliz Páscoa. Rogério Pauletti de Sorocaba. Grande Rogério, grande abraço. Então, pegaram um plantãozinho aí, Rogerão? Nós da firma estamos mandando aí... Bonde do plantão. Sensacional, abraço aí pro Rogério e pra toda a galera de Sorocaba. Vamos pro rápido intervalo e na volta tem informações de Guarani e Ponte Preta aqui no CBN Esportes. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Grupo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar aqui sobre os Filhos da Terra, Campinas. Vamos ao futebol campineiro em preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. 3 semanas, né? 3 semanas para a Série B e daqui a pouco a bola rola pro Campeonato Nacional e a gente vive a expectativa aí de uma grande temporada de Campinas. Começando aqui pelas movimentações da Ponte, a Macaca deve oficializar nos próximos dias mais 2 jogadores. Inclusive nós comentamos aqui, né, o Sérgio Rafael
estará em ação aí no Campeonato Carioca nas finais contra o Flamengo. Bom jogador, hein? Do que eu vi do Sérgio Rafael, gostei muito. E o outro jogador que será oficializado pela Ponte é o Zé Mário, lateral que estava na Inter de Limeira. Zé Mário também só esperando aí o fim do contrato com a Inter para ser apresentado oficialmente como jogador da Ponte. Além desses jogadores, a Macaca já oficializou o zagueiro Joilson, ex-Água Santa, o Lucas Bochecha, que estava na Inter de Limeira, Dudu Vieira, ex-Santo André, o Everton Brito, ex-Inter de Limeira, Matheus Regis, estava no São Bernardo, William Asman, ex-Santa Cruz, goleiro. Macaca vai chegando, se aproximando de 10 reforços, né, Carlão? Já dá para montar um time praticamente de novos jogadores da Ponte. Ficaria faltando um lateral direito para essa escalação hipotética. Sim. E um centroavante. Mas são duas posições que a Ponte está no mercado ainda. Esse centroavante pode ser o Carlão, seu xará, que tá no Noroeste. Nossa, aliás, é um namoro antigo. É um namoro antigo. É um namoro antigo. E um outro jogador que tá no radar da Ponte é o Rodolfo, que tava no banco. Do Novo Horizontino, também centroavante. Já conhece a Série B, já disputou. E a Ponte tá ainda ajustando aí esses últimos movimentos para bater aí 10, 11 contratações para a Série B. Olha, Júlio, me surpreende a postura da Ponte nesta Série B, porque a gente traça muito paralelo com o ano passado, anos anteriores também. Acho que o ano passado, 2022, 2023, foram anos assustadores para a Ponte Preta em todos os aspectos, inclusive em contratações. E dessa vez não, eu vejo contratações, apesar do excesso, ou apesar do número, né, um número expressivo, mas contratações pontuais, né? A Ponte vai precisar de zagueiros, o sistema defensivo da Ponte falhou demais, principalmente na reta final do Campeonato Paulista. O Nilson Júnior, embora tenha sido titular na maioria dos jogos do Paulistão, não me agradou. Matheus Silva precisa de uma reciclagem, muito mal também. Então vem o Joilson, pode chegar aí o Sérgio Rafael. No meio-campo, jogadores experientes, o Lucas Bochecha e o Dudu Vieira, para repor as saídas dos meninos, né? Os três, Filipinho, Leonardo e o próprio Amaral. A cereja do bolo, Matheus Regis, que se jogar na Ponte o que jogou no São Bernardo vai ajudar, claro, até porque eu não consigo imaginar o Elvis atuando, tendo uma regularidade na Série B, até pela idade, pela condição física, o calendário maluco aí deste campeonato. O Zé Mário pode ser uma peça de reposição do Risso, né, porque o Risso, além de ter se valorizado no Campeonato Paulista, as lesões também acontecem. Estou gostando. Podem não dar certo, né? É futebol, não é uma ciência exata, mas estou gostando destas contratações. A gente espera que dê certo para a Ponte, né, ter uma qualificação, para a Ponte elevar aí o potencial para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E um detalhe, Fábio, é que mesmo a Ponte procurando um centroavante, ao que tudo indica, informações que nós levantamos, é que o Gé deve ficar. Teve aí a sondagem de Santos, Atlético Goianiense, Inter, Vitória. Nenhuma sondagem virou proposta e a tendência é que o Gé permaneça mais um ano, pelo menos. Isso quer dizer, o reforço da Ponte pode estar no próprio elenco, né? O Gé, apesar de ser ainda um cara novato, assim, no futebol das séries principais, né? Veio lá da Itapirense no ano passado ainda, já jogou uma Série B, não foi tão bem na Série B ano passado, mas tá pegando cancha, tá pegando experiência também para Ponte Preta esse ano. E tendo até uma disputa, se próprio Rodolfo vier, o Rodolfo não deve jogar todos os jogos também pela idade, já veterano. É um cara que pode ajudar bastante a Ponte Preta também. E o Gé tem um carinho da torcida também, já conhece bem a Ponte Preta e pode se destacar nessa Série B, já tendo uma experiência de ter jogado ano passado, de ter interesse dos outros clubes. Tem o próprio Gabriel Novaes também, né, que tá na Ponte Preta também, acabou não jogando o último jogo contra o Palmeiras por ter sido expulso, mas é um cara que também tem muito talento. É isso, eu gosto também desse movimento da Ponte de praticamente ter uma sombra em cada posição, sim, né? Sim. Fundamental. Por exemplo, o William, que tá no Santa Cruz, eu acho que ele é no mesmo nível, pelo menos, do Pedrão, né? O Pedrão está deslanchando, né? E eu acredito que a Série B vai ser muito importante para o Pedrão. Se ele mantiver essa média de rendimento que ele teve no Paulista, acho até que o Pedrão não fica no que vem na Ponte, é o mesmo né? pensamento meu. Eu acho que se ele jogar o que jogou, né, disputar a Série B da maneira como ele disputou o Paulistão, dificilmente ele fica, até porque a Ponte Preta, em virtude da escassez financeira, né, a falta de dinheiro, qualquer proposta é proposta. Sim. E nisso a gente até respeita, porque realmente o caixa da Ponte precisa se movimentar. Até na situação do Gé, voltando ao assunto, né,
Eu, sinceramente, Júlio, eu acho que deve ter acontecido aí algumas sondagens, tá? Algumas especulações, mas se chega uma proposta efetiva do Gé, eu acho que levaria o atacante da Ponte com uma certa tranquilidade. Até porque o Gé, e eu tenho todo o respeito do mundo para analisar o Gé, mas ele tem limitações evidentes. Houve um crescimento do Gé, claro, em relação ao 2023 dele. Ele fez gols importantes no Campeonato Paulista. No início, principalmente, chegou a liderar a artilharia. Mas o Gé, eu não consigo enxergar no Gé um jogador do Santos, por exemplo. Então, como foi citado, o próprio Internacional. Na Ponte ele não pode ser o cara, tem que ter uma sombra pra ele tem também. que ter Aí uma o cara sombra. pode crescer. Então, eu acho que se chegasse realmente uma proposta, o Ponte Preta, oscila, né? tá aqui, ó, a proposta é essa pro Gé, a Ponte liberaria o Mas Gé aqui- sem nenhum problema. E tá na hora, assim, a Ponte ela tem, além do Gé ali, o Gé tá suspenso, por exemplo. Ela pode jogar com o Renato, pode jogar com o Gabriel Novaes, Sim. que não são jogadores exatamente da característica do Gé, né? Sim. Jogador que gosta de jogar de Nove, costa, né? fazer pivô. Nove, Pô, você tocou num assunto legal de um jogador também que ontem a gente deu uma puxada de orelha no Chay, né? Acho que chegou a hora Sim. do Chay se mexer no Guarani, o próprio Guarani. E Tá aí, sendo Chay, elogiado, qual é a inclusive. sua? Você vai jogar? Não vai? Eu preciso de você. Eu acho que a Ponte também na mesma situação do Renato. Porque o Renato ele foi contratado para ser ali Sim, o uma cara- estrela. Eu tô Vinha até bem no achando. Eu CRB, tô né? até preocupado com a minha avaliação sobre ele, porque nós aqui da Então, CBN ficamos empolgados e com o até Renato. pelo Foi disputado pelo Guarani. Então, e até pelo contexto da contratação muito positiva pelo lado da Ponte, eu acho que chegou a hora do Renato também se ajudar e da Ponte Preta. E aí, meu parceiro, vamos jogar? Porque bola ele tem, é inegável que ele tem bola. E eu acho que ele precisa entregar mais. Sim, Tá na hora Ainda- de desencantar. exatamente. Ontem eu ia falar, mas não deu tempo, a gente estava no finalzinho do programa. Mas também falando de atacante, pela Ponte Preta, que já passou pela Ponte, o Eliel brocou, hein, nessa semana. O Eliel tá bem no Ah, Cuiabá? ele faz gol. Marcou gol no Cuiabá, no Copa Verde, fez. Dá uma O Cuiabá olhada ganhou nos 4x1 do Brasiliense. O último gol foi do Eliel, até lembrei aqui, a gente ia até falar. Um cara que também era um jovem, né, que tá saindo aí da Ponte, saiu da Ponte, vai tá. pra um time. Tá razoavelmente bem lá, 4 gols em 12 jogos. É a média hoje, né? É uma média. É a média hoje. Ele não tá sendo titular, então, Sim. para um jogador de 21 anos. É a ter esse reserva do início- Deivinho. É isso aí. Acho que é uma boa. Eu acho que o Eliel vai ser um jogador que vai crescer. Ele tinha. O Eliel gerou uma expectativa maior na torcida da Ponte pelo que ele fez na base em 2022. Que ele, Aquele ele jogo do fez, Náutico lá, né? Ele fez mais gols do que jogos. Tem o jogo do Náutico também, que ele Isso, e marcou no aí último ele minuto. sobe com o Hélio dos Anjos, 10 minutos, gol. Então todo mundo tá. Pô, esse cara é uma estrela, cara. Esse cara é uma estrela. Ele fez gol de bicicleta contra o São Paulo na base. É. Então, isso gerou muita expectativa em cima do Eliel. E, às vezes até isso acaba gerando um peso extra em cima do cara. Mas eu torço por ele. Acho que é um cara de muito potencial aí no Cuiabá. Atacante é difícil, né? Ainda mais gente, a base é uma coisa. Quando chega no profissional, iguala. Não tem jeito, iguala. Ainda mais jogador. A não ser essas assumidades, Hendrick, Isso, né? Isso aí são jogadores ET, né? Fora do normal. Agora, jogadores numa condição razoável, como a do Eliel, ele pode até ser um destaque numa categoria de base, mas quando chega no profissional é mais difícil. Passa 3 jogos, não marca um gol, já é cobrado. É complicado. E por isso, sim, talvez ele tenha carregado esse peso na Ponte, mas é um jogador que tem um faro de gol. Eu acho que tratado com carinho, num clube de melhor estrutura, numa equipe mais organizada, sem tanta cobrança como ele vivia na Ponte, né? Ele pode desabrochar. É isso. Agora virando a página, descendo a Avenida Ayrton Senna, Avenida dos Esportes, para falar do Guarani, que também vive expectativa de reforço. E uma boa informação para a torcida bugrina, que o Guarani venceu a concorrência, a disputa pelo Luan Dias. Tinha proposta do Juventude, do Goiás e do Guarani. O Luan Dias foi convencido pelo projeto do Guarani. Até conversando, trocando figurinhas, Carlão e Fábio. A informação que eu recebi é que a proposta do Goiás era tão boa ou igual quanto, mas duas coisas pesaram para o Luan escolher o Guarani. A proximidade com a família, Sim. ele está morando em Santos, inclusive jogou na Baixada no ano passado, e o projeto de ser titular do Bugre, hein? Claro que o campo tem que responder também, não adianta o cara chegar com um projeto e não corresponder, depois perde espaço, como foi com o Chay.
Mas a ideia do Guarani, o investimento feito em cima do Luan para que ele seja o cara do meio-campo na Série B. Ô, Júlio, o Luan é inegável que ele é bom jogador. A qualidade técnica. O Luan Dias do Água Santa é o Luan Dias do Santos, é o Luan Dias da Ponte Preta, é o Luan Dias do Goiás. Né? O cara não desaprende a jogar. Eu acho que o que falta pro Luan Dias, principalmente quando ele sai do Água Santa, é a personalidade, é encarar, é assumir a responsabilidade, o protagonismo. Porque bola ele tem. Senão ele não despertaria o interesse de uma Ponte Preta, não despertaria o interesse de um Goiás, não despertaria o interesse do Santos. Isso mostra que quando ele veste a camisa do Água Santa, um lugar que ele está ambientado, ele vai bem, ele joga bem, ele é protagonista, ele assume a responsabilidade. Quando ele sai, ele sente esse tipo de dificuldade. E agora no Guarani ele tem uma outra oportunidade boa. Né? Um clube de torcida, um clube de tradição, um clube que chega numa Série B, talvez para disputar na parte de cima, e que ele aproveite essa oportunidade. Bola ele tem. Luan, você é bom jogador, você tem qualidade. Então, chegou a hora de você explodir longe de Diadema. Chegou a hora de você explodir sem usar a camisa da Água Santa, com todo o respeito. Mas explodir no Guarani é uma coisa, explodir no Água Santa é outra. Então, que ele assuma a responsa e que ele chegue para ser um cara diferenciado com a camisa do Guarani. O ano passado no Água Santa jogou muita bola, inclusive. Ele vai bem, cara. Sempre vai muito bem, jogando bem. Até tem um amigo que não acompanha tanto futebol, viu aquela final contra o Palmeiras, falou, pô, que esse camisa 10 é bom, hein? Não sei o que. Já passou pela Ponte, já passou por outros times, mas no Água Santa parece que o cara muda realmente, joga muita bola. Temos exemplos disso, né, Campinas? É confiança, né? Por exemplo, você pega o Renato Cajá quando tá com a Ponte. Tem jogador que se identifica com o Lula. Ele acaba explodindo. Bruno Mendes, quando tá no Guarani, faz gols. Então tem jogador que não consegue deslanchar. Não deslancha, sente falta confiança. Não se sente à vontade e ele não consegue mostrar o futebol, né? Como o Cajá, como o Bruno Mendes, né? Jogadores que em Campinas se deram muito bem. Só uma informação sobre o Guarani também, alguns movimentos do Guarani, até pegando um exemplo, utilizaram esse exemplo, tá, Fábio? Você vai se lembrar. O Zé Rafael Veiga, meia que virou volante. Zé Rafael, né? No Bahia, utilizaram esse mesmo exemplo. O Guarani quer transformar alguns meias no que fizeram com o Zé Rafael, um segundo volante. E aí me citaram alguns exemplos. Até por conta dessa oscilação com o Matheus Bueno, o Gustavo França tá com o futuro indefinido. Mas ele jogou nessa função contra o Bragantino, o Claudinei gostou. Sim. E o outro jogador é o Bruno Oliveira, que tá chegando aí no Santos, jogou no Vitória. O Bruno Oliveira chega para ser mais um segundo volante do que um camisa 10, como ele foi em outros clubes. Então o Guarani tá tentando transformar essa receita aí nesses jogadores também. Quem começou bastante com isso foi o professor Vanderlei Luxemburgo, ao recuar o Rincon aquela vez no time do Corinthians. O Rincon era um camisa 10, né? Verdade. Totalmente diferente. Mas muitas pessoas esquecem disso, né? Que o camisa Rincon era 10. Um meia, transformou em volante, fez a carreira ali, foi estrelado, né? Se destacou bastante no Corinthians, naquele timaço do Corinthians. Mas é importante, jogador que prefere até jogar mais atrás, recuado, como você falou, o futebol, caso do Zé futebol Rafael. pede, né? O futebol moderno, exatamente. O futebol moderno pede marcação e pede também saída de jogo. E tem muito jogador que se identifica mais do que receber a bola, ter que parar, ter que pensar. Quando o cara vem de trás já marcando e com o campo de frente pro campo, acaba sendo uma atuação, se pegar uma os posição times, melhor. né? Os times não quer dizer, o Palmeiras ainda o Aníbal era um brucutu, né? Um volante. Agora, quando tem o Gabriel Menino, o próprio Richard Rios, é um meio-campo sem volantes, né? O Corinthians tem o Ranieri lá também, que é um volante que sabe jogar bastante também. Hoje em dia o futebol tá pedindo bastante isso também. Eu acho interessante ter. Às vezes as soluções estão dentro do elenco mesmo. Uma mudança de postura, mudança de posição. Pode fazer o jogador subir mais. É isso. Gente... Em relação à tabela, nada? Não, nada. CBF tem que alguém bater. Acho que depois do feriado, né? Depois do feriado. Depois do feriado, aí sai tabela até a 30ª rodada. Essa hora o tabeleiro tá saboreando bacalhau, Fábio. Rio de Janeiro. Tabeleiro. 4 horas sem arena, hein? Com escalação especial. Eu não perderia se fosse você. Cara, hoje o que estão prometendo pro Arena hoje... A gente tem que tomar cuidado hoje. O que estão prometendo pro Arena hoje... Vamos com calma, hein? É proibido em 18 países. Caraca, vai estar? Então, se eu fosse você, eu estaria com o Arena CBN às 4 horas da tarde. Pra você que tá nos ouvindo, feliz Páscoa, um grande abraço a todos. Aproveitem com a família. Tchau, gente. Valeu.
CBN Esportes Campinas.